Em Campo, com Marcos Lopes. Alô, amigos do Arena, o Em Campo desta quinta-feira é com o promotor público Luiz Eduardo Marinho, que é o responsável pelo grupo de implementação e fiscalização do Estatuto do Torcedor que atua aqui no Rio Grande do Norte. E é uma preocupação sempre muito presente a violência no futebol, a violência protagonizada por algumas torcidas organizadas, não é, que acabam afastando o torcedor dos estádios. E este é o tema, este é o mote do Em Campo desta quinta-feira. Doutor Luiz Eduardo, muito obrigado por ter nos atendido. Bom, Marcos, estou à disposição dos telespectadores da TV Ponta Negra para dirimir qualquer dúvida que porventura tenha na mente de vocês. Estatuto do Torcedor, uma lei federal e desde que ela foi implementada, eu tenho dito que foi um dos grandes avanços aí do nosso futebol. Uma série de modificações e mudanças, mas é uma ferramenta importante, né? Com certeza, Marcos. Inclusive, em outra entrevista que eu dei recentemente, eu ressaltei que a nossa lei hoje, ela serve de parâmetro para, inclusive, países desenvolvidos. O grande problema do Brasil é a implementação, razão pela qual, inclusive, nós temos uma comissão a nível nacional visando essa dita implementação, porque realmente o que nos falta são aparelhamento do Estado para esse tipo de fiscalização. É claro que já tivemos um grande avanço da lei, né? Imagine que hoje em dia nós temos já mais ou menos um certo controle com relação, por exemplo, à questão da torcida organizada, a questão de instrumentos que entram no estádio. Enfim, diminuiu praticamente por quase zero a violência dentro do estádio. Nosso desafio hoje é nas cercanias, né, no entorno do estádio. Enfim, é uma luta constante e a gente precisa realmente do apoio da imprensa, do apoio dos desportistas, para que efetivamente a gente ganhe, o torcedor ganhe com essa implementação. E como fiscalizar, doutor Luiz Eduardo, aquele torcedor que é, por exemplo, flagrado, que é levado para a delegacia, para o juizado do estádio e que acaba sendo apenado em não comparecer ao estádio? Qual é o mecanismo que se tem hoje de fiscalização? Veja bem, a própria lei, Marcos, ela já estabelece que um torcedor que seja punido por uma decisão judicial, ele pode ser condenado ao afastamento de até 3 anos dos estádios, tendo que se apresentar 2 horas antes do jogo do time que ele é torcedor da organizada, por exemplo, e só sair do local determinado pelo Poder Judiciário 2 horas depois. Então, a lei é perfeita. O problema é, nós precisamos efetivamente de aparelhar o Estado com juízes e promotores que efetivamente conheçam da matéria, que tenham vocação para trabalhar com aquela matéria, ao passo que temos que ter o apoio do governo do Estado, fala aqui do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque geralmente esses torcedores são alocados em áreas militares, por exemplo, o comando do choque é um dos locais que geralmente é usado para deixar o torcedor, e principalmente a atualização da, entre aspas, lista negra do torcedor. Isso. Não é possível, é um absurdo que um torcedor pratique um ato de violência no domingo e na quarta-feira esteja dentro de um estádio. Eu lembro de um caso em Mossoró, há alguns anos, não é? Dr. Paulo Maia foi quem apenou um torcedor, acho que do Potiguar. O cara tinha que se apresentar 2 horas antes na delegacia de Mossoró e só saía 2 horas depois do jogo. Isso. Com documento lá do delegado. Exatamente. Logicamente que eu também concordo que a delegacia não seria o melhor local para manter uma pessoa com a medida de punição desta natureza, e sim talvez um local militar. Nós não temos um batalhão como o JEP no Rio de Janeiro, que é específico de esportes, mas o Choque faz muito bem esse papel, e a ideia, inclusive, que eu trouxe até para a Federação de Futebol, é que no final do ano, início do próximo ano, a gente já estreite essa conversa com o Poder Judiciário e Federação, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, para que a gente possa implementar essa parte relacionada à punição. No Brasil, estádios com leitura biométrica facial são poucos. Sim, são pouquíssimos. O que seria a solução, né? Com certeza. Nós temos como menina dos olhos de ouro o estádio do Atlético Paranaense, inclusive na comissão a qual eu faço parte, conhecer o estádio. Infelizmente, Marcos, eu não pude ir por uma questão pessoal, mas recebi todos os relatórios, uma coisa fantástica. Para você ter uma ideia, teve um jogo lá, Atlético Paranaense e Boca Juniors. Os torcedores do Boca já eram todos identificados,
Não dava nem para o cara chegar perto do estádio, ele já, né? Já ia passando, já era logo barrado ali, não havia tumulto, não havia confusão, tudo através da identificação. Agora, uma outra questão que preocupa, e eu vi uma entrevista sua, é a proximidade do crime organizado no futebol, nas torcidas organizadas. Isso, Marcos, isso aí é uma realidade. Terrível, Não né, é uma realidade regional, é nacional. Nacional. Infelizmente, nós temos notícias, inclusive isso porventura está sendo investigado, de que algumas facções criminosas têm relação com torcidas organizadas e usam, de certo, algumas torcidas para a prática de crimes. Qual é é o endurecimento cada vez maior da lei? Com certeza, Marcos. Inclusive, é importante frisar que não necessariamente o operador de direito vai aplicar apenas a lei do Estatuto do Torcedor. Ela transcende para as leis comuns. Por exemplo, se tem um grupo de torcedores praticando crimes, por que não aplicar uma lei grave como a de organização criminosa? Se vocês estão em conluio para praticar crimes, é possível que você, no mínimo, responda por associação criminosa e talvez até por organização. Então, o caminho é esse, é endurecimento da lei. Aqui no Rio Grande do Norte, apenas a Arena das Dunas é que tem um mecanismo de filmagem, câmeras Sim. de alta precisão? Nós temos... Ou o Frasqueirão não, também? o Frasqueirão tem num nível menor, é verdade, nós temos alguns ajustes, mas também há monitoramento no estádio Maria Lamas Farache. Qual é a expectativa, doutor Luiz Eduardo, para essa reunião do Conselho Nacional que acontece nos próximos dias? Implementação de medidas que punam efetivamente o torcedor a nível nacional, com o apoio do Ministério da Justiça e principalmente com o apoio dos governos do Estado, porque o caminho é único. Nós precisamos realmente modernizar as praças esportivas, principalmente com essa questão do monitoramento. Agora, uma outra questão que preocupa, e nós já estamos sobre a hora, é manipulação de resultados. Sim, nós temos investigações em curso, nós temos a investigação do jogo ABC e Guarani, que ainda é preliminar, como eu já falei outrora. Nós temos algum indício de manipulação no Sub-19, que ainda vai ser marcado uma audiência posteriormente, e alguma coisa ainda muito superficial da Série D com relação a um clube especificamente, que eu prefiro não me adiantar, porque eu ainda não tenho uma denúncia formalizada, apenas informações que chegaram à minha pessoa de forma superficial. O torcedor de bem, o torcedor bom, ele pode frequentar o estádio? Com certeza. Hoje a Polícia Militar tem nos trazido uma total tranquilidade através do Capitão Laranjeiras. Venham para o estádio, torçam pelo seu time, que o futebol do Rio Grande do Norte só tem a ganhar com isso. Tudo bem, André Freitas. Está aí então o doutor Luiz Eduardo Marinho, do Ministério Público, falando sobre o Estatuto do Torcedor e o combate à violência no futebol, manipulação de resultados, crime organizado que está chegando no futebol. Tudo isso, a bola é sua. Em Campo, com Marcos Lopes.